deve acontecer a partir de agora? Olha, é uma satisfação falar com todos. Foi um ato hoje, foi muito importante o ato hoje na faculdade, e todos os oradores fizeram uma referência ao ato do dia 11 de agosto, quando muitos diziam, não há necessidade de defender o regime democrático, não há necessidade de defender o Estado de Direito, porque está tudo consolidado. Então, hoje, acabou sendo feita uma ligação com aquele ato, que, no fundo, foi um aviso prévio de que nós poderíamos ter problemas como tivemos. E todos os oradores, eu creio que houve um equívoco no que você disse, eles diziam anistia não. Quer dizer, me perdoe. Foi um ato falho, doutor, é verdade. Porque normalmente se vê as pessoas pedindo anistia. No caso, pediu que não tenha anistia. Isso, exatamente, claro. Exatamente. E todos os oradores fizeram belíssimos discursos, colocando a defesa do regime democrático e condenando o que houve ontem em Brasília. Porque ontem em Brasília, eu não gosto de ficar falando terrorismo, quadrilha, tem uma série de expressões aí. Eu acho que foi uma arruaça mesmo, arruaça. Mas essa arruaça, ela tem um motivo. Qual é a razão básica que nós estamos com esses problemas nos dias atuais? É que o candidato que perdeu a eleição não aceita que perdeu. Ao não aceitar que perdeu, boa parte dos seus eleitores também não aceitam. E veja, nós tivemos uma eleição, que foi uma eleição difícil para todo mundo, mas uma eleição feita da mesma forma que nós fizemos nos últimos 30 anos, e quem ganhou, ganhou, e quem perdeu, perdeu. Mas quem perdeu não acha que perdeu. Aí inventou uma história de que a urna... Não há uma crítica que alguém aponte uma fraude na urna eletrônica. Não há. Há uma questão teórica. Eles dizem, ela não é confiável. Esse negócio de não ser confiável é uma coisa genérica que você pode discutir. Eu tinha uma tia, por exemplo, que não confiava em saldo bancário. Ela achava que o extrato bancário dela sempre tinha problema, por causa do computador. E o que eu ia falar para ela? Né? E nem por isso os bancos acabaram com a informática. Mas o nosso sistema é um sistema sólido. Eu fui advogado eleitoral, eu tenho vários livros, inclusive de direito eleitoral. O nosso sistema é um sistema sólido e é realmente um exemplo no mundo. Os outros são tudo complicado, mas o nosso é um sistema sólido. O problema nosso hoje aqui é que quem perdeu não quer dizer que perdeu. Ao não dizer que perdeu, os que estão acompanhando ficam com a ideia de que ele não perdeu, mas ele perdeu, ele não tem voto. Quer dizer, esse apelo para que o exército tome o poder, tal, é uma confissão de que não ganharam a eleição. E o que o exército pode fazer? O exército não pode fazer nada contra a urna, contar os votos. A diferença foi grande, foi pequena? Eu até acho que foi pequena. Essa eleição foi igual a que nós tivemos nos últimos 30 anos, mas ela teve duas anomalias. E duas anomalias que pouco está se falando. Nos 6 meses antes do pleito eleitoral, pela primeira vez nos últimos 30 anos, o governo criou um monte de Auxílio Brasil, Bolsa Caminhoneiro, Bolsa Gás, Bolsa Taxista. Isso nunca foi possível, porque era proibido, nos 6 meses que antecedem a eleição, dar até aumento salarial para funcionário, quanto mais criar esse monte de bolsa. E a segunda anomalia que nós tivemos na eleição foi a conduta da Polícia Rodoviária Federal, que fez lá um esquema para vistoriar pneu careca, que, na verdade, conforme ficou claramente constatado, o objetivo era impedir a votação de uma série de áreas do Nordeste. Então, se alguém tivesse que reclamar um pouco disso aí, da eleição, é o candidato Lula, porque esse monte de bolsa que fizeram era para combatê-lo.
inclusive uma bolsa de taxista, que é uma loucura. Nunca vimos um negócio desse. O taxista ia lá, se inscrevia, recebia 6 pau. É um negócio de louco. Foram 186 bilhões gastos na campanha nos últimos 6 meses. Tudo bem, eu sou contra. Eu acho que não podia ter, e acho que os próximos governos não devem ter, porque senão governo nenhum da situação vai perder a eleição. Você podendo criar um monte de bolsa como foi criado, você não perde a eleição. Agora, o Lula não está reclamando porque ganhou a eleição. Podia ter ganho por mais, mas ganhou. Agora, o problema de Brasília, ele tem uma raiz, uma questão central. Quem ganhou, aceitou que ganhou e está no poder. E quem perdeu não diz que perdeu. O presidente Bolsonaro, sei lá qual é a lógica dele, mas ele em nenhum momento admitiu que perdeu. Aliás, há pouco antes de mudar o governo, no Congresso esteve lá o general Heleno, que é um dos oligarcas desse novo governo aí. Ele disse: eu faço parte de um grupo que não aceita essas coisas aí. O que é essas coisas aí? Não aceita a eleição, o resultado da eleição. Então, eu acho que tem que fazer o que está sendo feito. Hoje, lá na faculdade, foi dito que deve investigar quem deu dinheiro, investigar quem quebrou. Eu estou muito triste porque desapareceu lá uma peça do Vitor Brecheret, que é uma coisa fantástica para o país. Perdeu uma peça do Vitor Brecheret, só isso já valeria uma pena de uns 5 anos de cadeia. Porque é uma peça lindíssima, além das outros quadros que foram danificados. Mas eu acho que tem que tomar todas as medidas, investigar sem revanchismo, quem estava lá quebrando que pague do ponto de vista criminal, do ponto de vista financeiro, pague da forma como tem que pagar. A democracia é assim, está aí o Estado da lei que vai responsabilizar. Agora, nós vamos continuar patinando, porque enquanto o presidente que perdeu não disser, eu perdi, queria avisar vocês aí que eu perdi a eleição, e ele não quer dizer e não dirá. E aí você fica alimentando teoria conspiratória, a urna, o código-fonte. Eu não sou especialista em computação, mas eu entendo de legislação eleitoral. Mas me dizem os que tratam disso, que isso é uma bobagem que em 5 segundos você responde. Eu não sei, a nossa eleição, ela dá certo para deputado, dá certo para senador, dá certo para governador, mas não deu para o presidente da República. Doutor. É essa a lógica deles. Na verdade, e aí aparece conspiração. A conspiração contra o ministro, contra o ex-presidente, feita pelo ministro Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes está demonstrando 2 coisas. Primeiro, preparo. É preciso reconhecer. Segundo, é coragem, que ele está mostrando que tem coragem. E no caso agora dessa baderna que teve aí, demonstrou que ele estava bem informado. Tudo que o ministro Alexandre de Moraes fez nos últimos tempos está legitimado pelo que houve ontem, que foi horroroso. Aliás, eu queria dizer uma coisa. Eu poucas vezes vi o Brasil em telejornais no mundo todo. Ontem eu fiquei até à tarde vendo a RAI, vendo televisão na Espanha, vendo tudo. Uma desgraça. A cobertura contra o Brasil é terrível. E a primeira coisa que eles fazem, eles dizem que foi um ato imitando o que fez o Trump há 2 anos atrás. Eu não sei se foi imitando, foi um ato parecido, mas de qualquer forma foi ruim. Foi ruim para o país, muito, muito ruim. Mas isso não vai, as pessoas vão ser condenadas, vão parar de ficar gritando na porta de quartel. Aliás, quero dizer o seguinte... Certo. Perfeito. Doutor,
Eu agradeço muito pela participação. Infelizmente, a gente precisa encerrar essa entrevista. Tem uma informação ao vivo que eu preciso trazer para a nossa audiência. Jurista Antônio Roque Cittadini. Lívia. Nesse momento, você que está nos assistindo aqui no Jornal Jovem Pan, você está acompanhando muita gente, acompanhando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, acompanhado de bastante lideranças e alguns governadores também, caminhando em direção ao STF.